Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Assentados assim como estão, mas ouvindo reverentemente a palavra de Deus, eu vou reler o verso 20 e depois nós vamos orar. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos render-te graças, porque todo o poder para vivermos vidas santas e consagradas nesse mundo vem de ti. Tudo o que necessitamos, Pai, para vivermos uma vida de vitória nesse mundo já nos foi concedido. Nós temos a habitação do Teu Espírito, temos a Tua Palavra e a liberdade para meditar nela, para aprender dela. Nada nos falta, ó Deus, nada carecemos, porque além de isso que o Senhor tem nos dado, temos ainda a intercessão do Senhor Jesus Cristo como nosso advogado. Reconhecemos, ó Pai, que parte de nós a prática para que nós glorifiquemos o Senhor em nossa vida nesse mundo, sabendo que nós somos cidadãos celestiais. Conduz-nos, ó Pai, na proclamação da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em cada coração. É o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Cidadãos do céu. É sobre isso que vamos falar hoje. Cidadãos do céu. Porque se a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus, a nossa cidadania precisa vir do céu também. Ou seja, se a nossa pátria é celestial, nós somos chamados de cidadãos do céu. Se em Efésios o Senhor já nos vê assentados nos lugares celestiais em Cristo, significa que apenas um pouco de tempo nos separa da nossa ida definitiva à nossa pátria celestial. Isso deve ser um motivo de grande regozijo ao nosso coração. Deve ser um motivo de grande orgulho em nossa vida, de satisfação plena, não um orgulho pecaminoso, mas santo, de sabermos que pertencemos a uma pátria muito melhor do que a que temos aqui. Pertencemos a uma pátria de justiça, aonde Cristo reina e aonde o amor e a santidade são as regras a serem obedecidas. Como cidadãos do céu, eu creio que nós devemos estar bem informados pela palavra de Deus do que significa ser um cidadão do céu. E além de bem informados, devemos também beber do consolo que é ser um cidadão do céu. Irmãos, que grande consolo Deus nos dá ao sabermos que a nossa pátria está nos céus. Há um grande consolo ao coração de cada um de nós quando percebemos que esta pátria defeituosa, corrupta muitas vezes, essa pátria atingida pelo pecado em todos os seus aspectos, não é a nossa pátria. Nossa pátria está nos céus. E isso traz um grande consolo ao nosso coração. Isso não nos tira da realidade, isso não nos faz alheios àquilo que está acontecendo, isso não nos faz pessoas irrealistas, que vivem uma vida de sonho, não faz nada disso, mas faz pessoas que estão, enquanto labutam nessa terra, têm os seus olhos no céu. Então, nós queremos observar isso nessa noite. Apenas 3 questões simples e sucintas, apresentadas pela palavra de Deus, mas que eu creio trazem grande consolo ao nosso coração. Se nós somos cidadãos do céu, é muito bom saber quem são os nossos companheiros nessa cidade. Se temos a certeza da habitação celestial,
é muito bom saber quem são as pessoas que estarão conosco lá. Quem são os demais cidadãos do céu? Quem mais estará no céu conosco? Quem mais estará no céu compartilhando da pátria celestial? E eu creio que a palavra de Deus tem algo a nos dizer nisso, irmãos. E a primeira questão, e eu creio a mais importante de todas, é que não há ninguém no céu, não haverá ninguém na pátria celestial, a não ser aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro. Ninguém entrará no céu, não haverá nenhum habitante da pátria celestial, a não ser aqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo, aqueles que foram lavados dos seus pecados, aqueles que, em convicção de pecado, se arrependeram e entregaram suas vidas a Cristo verdadeiramente. Apenas esses estarão lá. Observe que Apocalipse capítulo 21, verso 27 diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só esses, e ninguém mais. Isso nos traz uma questão muito importante. Ninguém entrará no céu pelos seus méritos. Ninguém entrará no céu porque aqui na terra foi alguém superior aos outros. Todos entraremos no céu pelo mesmo preço, o sangue de Cristo. O mesmo preço que foi pago por mim, foi pago por você. A mesma entrada que garantiu a mim a habitação no céu, garantiu a você também. A passagem é única. Ela não pode ser comprada, ela pode apenas ser nos dada pela fé em Cristo. Porque a passagem foi adquirida na cruz do Calvário. Então, todos aqueles que estarão no céu são salvos pelo sangue do Cordeiro. Você também? Qual o dia que você verdadeiramente se arrependeu e creu que o sangue derramado na cruz foi pela sua salvação? Qual foi o dia que, em convicção de pecado, você confessou a Deus o fato dos seus pecados, da sua vida, que você merecia não o céu, mas o inferno, mas que por Jesus ter dado a sua vida na cruz, você pôde ser salvo. Ninguém entrará no céu por merecimento, ninguém entrará no céu porque são bons, mas todos entraremos no céu, apesar de quem somos, porque todos entraremos no céu, salvos, purificados pelo sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, aqueles que foram transformados habitarão no céu. Eu sei que no céu haverão, quando então o plano das ressurreições se completar, haverão os salvos do Velho Testamento, haverão os salvos da tribulação, mas no céu haverão todos os salvos do tempo da igreja. E esses salvos do tempo da igreja, se já partiram com o Senhor, serão ressurretos, se vivos ainda no dia do arrebatamento, todos juntos serão transformados pelo poder de Deus. Então, quem estará no céu? Quem serão os nossos companheiros no céu? Todos aqueles que serviram a Deus antes da igreja, todos aqueles que serviram a Deus e amaram a Cristo durante o tempo da tribulação, mas todos aqueles que, arrebatados como igreja, foram salvos pelo sangue do Cordeiro e transformados na sua volta. Então isso significa algumas coisas sobre o céu. Observe. Lá não haverá mancha nem defeito. Cada alma será perfeitamente pura e amável. Sabe onde está escrito isso? Efésios 5, 27 diz que para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Lá no céu estará uma igreja sem defeito. Por mais que seja bom estarmos na igreja, por mais que seja prazerosa a nossa comunhão, nós sabemos que o pecado causa males em nosso meio. Sabemos que o pecado causa desentendimentos, dissensões, inimizades, que o pecado causa desânimo, que o pecado causa amargura, tristeza. Mas lá no céu, nada mais disso acontecerá, irmãos. Lá no céu, o pecado não terá o poder de atrapalhar-nos ou diminuir a nossa felicidade em Cristo. Lá no céu, todas essas coisas terão passado.
Mas lá no céu, uma igreja santa e irrepreensível estará presente. Lá no céu, não entrará defeito moral nenhum, porque Apocalipse 21, 27, quando lemos, diz que não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira. Nada pecaminoso e impuro entrará no céu. Não haverá nenhuma mancha. Nada que possa contaminar os filhos de Deus. Nada que possa atrapalhar a comunhão dos filhos de Deus com o seu Pai. Nada disso estará lá no céu. E lá no céu, nós veremos a Cristo de uma forma como nunca vimos antes. 1 João capítulo 3, verso 2 diz que sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Eu não sei você, mas não só a minha curiosidade natural, mas também a minha gratidão fazem com que o meu coração deseje conhecer o meu Salvador. Eu sinto uma inveja santa daqueles irmãos que viveram durante o tempo do ministério de Cristo e puderam ver o Senhor Jesus pessoalmente andando por esse mundo. Pessoas como os discípulos, que viveram anos ao lado de Cristo, acompanhando em suas caminhadas, observando os seus milagres, ouvindo as suas mensagens, homens privilegiados, não é? Porque lá no céu, irmãos, nós vamos ter a presença maravilhosa e plena do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos vê-lo pessoalmente como Ele é. Nós vamos provar da companhia dEle. Como eu disse no começo do culto, Ele promete estar aqui conosco. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Mas lá no céu, é nós que vamos estar na casa dEle. E lá nós o veremos como realmente Ele é. Podemos dizer também que no céu estarão aqueles que amamos nesta vida e aqueles que amamos sem nunca ter visto. Olha que fato interessante. Lá no céu nós vamos reencontrar irmãos que completaram a carreira antes de nós. A palavra de Deus claramente diz na carta aos Hebreus: portanto também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Sabe o que diz esse verso em Hebreus 12:1? Ele relembra o momento que os corredores na maratona adentravam o Coliseu ou o estádio e havia as pessoas nas arquibancadas observando então os atletas darem a última volta da maratona por dentro do estádio. E ele está comparando isso à nossa jornada cristã. E ele está dizendo o seguinte: enquanto nós estamos correndo a nossa jornada cristã, aqueles que a completaram antes de nós estão assentados, observando, enquanto nós também estamos chegando onde eles já estão. Sabe o que significa? Lá nós conheceremos o apóstolo Paulo. E todas aquelas coisas que não entendemos das epístolas dele, nós vamos poder perguntar pessoalmente. Lá nós conheceremos aquele que foi o último dos apóstolos a partir desse mundo, João, um século de vida, um homem que foi provado, um homem que foi maltratado pela sua fidelidade a Cristo. Nós conheceremos tantos personagens que hoje estão nas páginas da palavra de Deus, mas que lá no céu nós conheceremos pessoalmente. Mas há uma outra coisa sobre essas pessoas. Além de todos esses que completaram a carreira antes de nós, lá no céu nós vamos reencontrar pessoas que nós amamos nessa vida. Lá no céu nós vamos reencontrar preciosos irmãos desta igreja que já estão com o Senhor. Nós vamos reencontrar preciosos familiares. Talvez a mãe, o pai, filhos, cônjuges, não sei. Pessoas que amamos nesse mundo, mas que já partiram para a glória. Por isso nós não damos um adeus definitivo aos nossos irmãos, nós damos um até logo e nos despedimos por um certo tempo, porque lá no céu nos reencontraremos novamente. Eu não sei você, mas há irmãos preciosos que eu quero reencontrar lá no céu. Há irmãos preciosos que fizeram muito pela minha vida, pela vida da minha família, pregando o Evangelho, nos ensinando da palavra de Deus, que eu desejo muito reencontrar lá no céu.
que eu desejo muito agradecer-lhes por aquilo que fizeram por mim e por aqueles que eu amo. Já estão com o Senhor e lá nós nos reencontraremos. E mais do que tudo, 1 Pedro 1,8 diz, Cristo, ele está falando de Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Se nós já amamos Cristo, sem podermos contemplá-lo com os nossos olhos, o que será aquele dia, então, no céu, quando nós encontrarmos o nosso Salvador? Se nós já o amamos, se nós temos já a gratidão por Ele neste mundo, sem que os nossos olhos o tenham visto, como será maravilhoso contemplar aquele que deu a vida por mim. Dizer-lhe o meu muito obrigado pessoalmente, demonstrar a minha gratidão pessoalmente ao meu Salvador, pois lá no céu isso será possível. Agora, para que tudo isso seja realidade, há algumas coisas que eu preciso dizer a você. Eu preciso falar, em primeiro lugar, sobre o caráter das pessoas que estarão no céu. Quem são essas pessoas que nós vamos reencontrar no céu? Quem são essas pessoas que habitarão no céu? Eu quero pelo menos dizer 3 coisas sobre elas. E essas 3 coisas são muito importantes. Porque aqueles que habitarão no céu, já têm o céu dentro deles aqui. Aqueles que habitarão no céu, já têm a verdade do céu dentro dos seus corações. Então há pelo menos 3 fatos a nós observarmos no caráter dessas pessoas. Em primeiro lugar, elas são aquelas que têm as primícias do céu implantadas em seus corações. Elas ainda não estão no céu, elas ainda não chegaram no céu, mas já têm o céu dentro do coração. Elas ainda não viram o céu, elas ainda não chegaram à morada celestial, mas elas podem dizer que a sua cidade, a sua pátria está nos céus. Elas podem dizer com convicção que elas são cidadãos do céu, que realmente são cidadãos de uma pátria celestial. Ainda não chegaram à sua pátria, ainda não chegaram ao seu lar, mas almejam o dia em que isso vai acontecer. Isso significa que o coração dessas pessoas ama mais o céu do que ama esse mundo. Se você pudesse, e pode, nesse momento julgar o seu próprio coração, olhando para aquilo que você ama, olhando para aquilo que é importante para você, as coisas que realmente estão em primeiro lugar na sua vida, estão nesse mundo ou no céu? As coisas que realmente têm valor para você, atendem pelo nome deste mundo ou atendem pelo nome de uma pátria celestial? Porque se você está caminhando para o céu, significa que o seu coração já está lá. Você já ama as coisas do céu como se elas estivessem presentes. Em segundo lugar, o caráter dessas pessoas que estarão no céu é o caráter das pessoas que escolheram livremente a felicidade celestial em detrimento de qualquer outro tipo de felicidade que esse mundo oferece. Eles consideram que a verdadeira felicidade está no céu. Eles consideram que a verdadeira satisfação está no céu. E eu quero usar o exemplo de Moisés nisso, lendo Hebreus capítulo 11, a partir do verso 24. Observe. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Sabe de que nos serve o exemplo de Moisés? Moisés tinha plena consciência que as posições, sucesso, fama e riquezas desse mundo, nem aqueles que vão ao inferno levarão junto. Nem aqueles que serão condenados ao inferno levarão suas riquezas, sua fama, seu dinheiro, o seu sucesso, o seu nome para o inferno. Muito menos aqueles que irão ao céu levarão tais coisas junto com eles.
Moisés escolheu o valor certo das coisas. Ele teve por maiores riquezas a vergonha, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Quem são aqueles que adentrarão o lar celestial? São aqueles que escolheram a felicidade celestial, ao invés da felicidade terrena e mundana daqui. Você quer fazer mais um exame? Irmão, o que realmente você busca? Qual realmente é o teu alvo aqui nessa vida? Seja sincero. Você não precisa me dizer, mas seja sincero consigo mesmo. Qual é o teu alvo nessa vida? Porque se o teu alvo nessa vida é felicidade, você está muito errado. Se você está neste mundo em busca da felicidade, você não está com o alvo certo e nem atingirá o alvo que realmente deve atingir. A felicidade real é consequência do fato de estarmos andando para o céu. Ela não é a causa, ela é a consequência. Primeiro andando para o céu e depois provando da felicidade do céu em nosso coração. A terceira e última questão do caráter dessas pessoas, creio eu, é a mais importante delas. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe qual é o caráter, quem são as pessoas que chegarão ao céu? Se o céu é um lugar onde não entra o pecado, se o céu é um lugar de plena pureza, se o céu é um lugar incontaminado, aqueles que estão andando para o céu devem amar a santidade. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não estamos perseguindo e seguindo sermos santos nesse mundo, como teremos prazer em sermos santos no céu? Se não estamos perseguindo a verdade da pureza de vida nesse mundo, como teremos prazer na pureza do céu, irmãos? Você já pensou no céu dessa forma? Você já pensou em um pecador não perdoado, não regenerado entrando no céu? Tudo aquilo que um pecador que não crê em Cristo, que permanece na condenação dos seus pecados, mais odeia está no céu. O céu seria o pior lugar em todo o universo para uma pessoa que ama o pecado. Nenhum pecador não perdoado amaria ou teria prazer no céu. Se ele fosse convidado a passar alguns minutos no céu, isso seria o pior tempo de vida dele. Porque tudo que há no céu são as coisas que ele mais despreza. O céu não é um lugar para pecadores não perdoados. Porque somente aqueles que foram lavados dos seus pecados e amam a santidade de Deus encontram felicidade no céu. Só aqueles que percebem quanto o pecado atrapalha e destrói e traz morte às suas vidas, é que percebem como o céu é maravilhoso. Se você não ama a santidade, eu preciso dizer que você também não ama o céu. Porque tudo que há no céu é santo. E se você não ama a pureza e a santidade, olha, lá no céu não haverá nada que traga prazer à sua alma. Tendo observado o caráter, eu creio que, em último lugar, nós precisamos observar como é a vida neste mundo daqueles que um dia habitarão no céu. Como vivem nesse mundo aqueles que um dia estarão no céu. E eu creio que há pelo menos 4 coisas importantes a serem ditas. A primeira delas é que aqueles que estão vivendo nesse mundo, mas um dia habitarão no céu, são pessoas que não permitem que o seu coração se apegue às coisas desse mundo como se fossem o seu bem maior. Lembre bem o que Mateus capítulo 6, versos 19 e 20 diz: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aqueles que um dia habitarão no céu, não permitem que o seu coração se apegue desta forma às coisas dessa terra.
Eles têm o seu coração nas coisas do céu. Seu coração já está escondido em Cristo. A sua vida já está escondida em Cristo e não nas coisas desse mundo. Ele não teme perder aquilo que tem nesse mundo. Ele não teme aquilo que os homens possam fazê-lo contra ele nesse mundo. Porque ele jamais se apegou a esse mundo. Ele jamais se apegou às coisas terrestres. Ele jamais se apegou às coisas passageiras desse mundo. Tesouros na terra que podem ser roubados e destruídos, ao invés de tesouros no céu, que são eternos e seguros. Nós oramos hoje pelos nossos filhos. É preciso dizer, nem o carro nem a casa vão para o céu. Nem o sítio nem a fazenda vão para o céu. Nem a empresa e nenhum negócio vai para o céu. Porque lá no céu, as únicas coisas que estão aqui que você pode reencontrar serão aquelas pessoas que você ama. Na sua família, tudo aquilo que você adquirir ficará aqui. Mas os seus filhos, você os reencontrará no céu, se eles também foram lavados no sangue do Cordeiro. Lá no céu nós reencontraremos as pessoas que amamos, e não os bens que amamos. Lá no céu reencontraremos as coisas eternas e não as coisas passageiras. Então vivamos assim, não permitindo que o nosso coração se apegue às coisas desse mundo, como se fossem o nosso bem maior. Em segundo lugar, as pessoas que vivem nesse mundo, mas um dia estarão no céu, são pessoas que procuram se envolver com pessoas que possuem os mesmos objetivos e motivações celestiais. Você já se encontrou numa viagem com alguém que iria em sentido oposto? São apenas algumas palavras, alguns conselhos talvez, alguns momentos, e logo há uma separação talvez eterna. Os companheiros daqueles que estão andando para o céu devem ser também pessoas que estão andando para o céu. Aqueles que vivem nesse mundo, mas que andarão no céu um dia, têm prazer em andar neste mundo com aqueles que reencontrarão no céu. Eles são semelhantes, eles se atraem. Pessoas que andarão no céu se atraem neste mundo. Pessoas que se reencontrarão no céu são identificadas nesse mundo. Quantas vezes você foi identificado no trabalho, no mercado, no banco, na rua, fazendo qualquer coisa, sendo identificado como um crente, como um filho de Deus? Eles se identificam, eles se reconhecem. Pessoas que estão andando para o céu, mesmo que não sejam apresentadas, reconhecem-se umas às outras, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pela sua vida. Como é bom saber que nós encontraremos muitas pessoas no céu que têm as mesmas motivações que nós. Porque Paulo disse aos Colossenses no capítulo 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Deixa eu dizer algo a você. Talvez você não tenha pensado sobre isso ainda. Eu vejo muitos crentes dizendo que lá no céu vão descansar. Em um aspecto, sim, já vou falar desse aspecto. Mas lá no céu nós vamos trabalhar, irmãos. E tem lá no céu uma coisa incrível. Você gosta da palavra de Deus? Você tem prazer em ler a Bíblia? Você tem prazer em conhecer Deus através da sua palavra? Porque, olha, lá no céu, não será um livro, bendito livro que nos foi dado com a palavra de Deus, mas nós ouviremos da boca do próprio Senhor aquilo que Ele quer dizer a nós. Você já pensou alguém que não tem prazer em ouvir o Senhor aqui na terra, como que vai ter prazer de ouvir o Senhor lá no céu? Já pensou? Deixa eu dizer a você, se aqui a mensagem dura de 30 a 40 minutos, quem sabe um dia lá o Senhor promova uma reunião onde Ele vai falar por 24 ou 48 horas seguidas. E daí, como é que nós fazemos? Já pensou nisso? Nós temos que ser pessoas que amam a palavra de Deus aqui nesse mundo
porque lá no céu nós vamos ter um privilégio inigualável de ouvir do próprio Salvador aquilo que Ele quer nos transmitir. Ame a palavra de Deus nesse mundo, para que você tenha o maior prazer nela lá no céu. A terceira questão sobre essas pessoas que vivem nesse mundo, mas que habitarão no céu, e ela é muito importante, são pessoas contentes em passar pelas dificuldades que aparecem no caminho para o céu. O caminho para o céu é uma vereda estreita e apertada. O caminho para o céu é um caminho difícil, aonde o pecado tenazmente nos assedia, aonde somos aqui ou acolá atingidos por dardos inflamados do maligno, onde aqui ou acolá há pedras que nos levam a tropeçar, há pântanos de desânimo, há cidades do engano, e há todo tipo de questão que vem nos desanimar do caminho que temos seguido. Mas todos aqueles que adentrarão no céu estão caminhando por este caminho de dificuldades, com extrema alegria e contentamento. Romanos 8,16. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nenhuma aflição, amado irmão, dessa vida se compara ao céu. Nenhuma dor, nenhuma decepção, nenhuma tristeza, nada do que você possa passar nesse mundo se compara à glória do lar celestial. Enquanto estamos andando nesse mundo, provando dos problemas, dificuldades e tristezas, o nosso Salvador, que já trilhou esse caminho, está diante de nós nos chamando a completarmos a jornada. Tudo aquilo que está diante de nós é incomparavelmente melhor do que as coisas que hoje temos provado. Suportemos, então, aquilo que está diante de nós hoje, porque em breve tudo isso passará, mas o nosso lar celestial será eterno. Em quarto e último lugar, as pessoas que estão andando neste mundo hoje, mas que um dia andarão no céu, são pessoas que mantêm seus olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. Deixa eu lhe dizer algo. Sabe por que talvez você está desanimado? Sabe por que de tal forma tu estás sentindo que a caminhada é pesada demais? Sabe qual a razão que talvez continuar nessa caminhada já não seja tão prazeroso como foi outrora? A única razão é que você tirou seus olhos de onde nunca devia ter tirado. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqueles que estão andando para o céu, eles estão olhando para Cristo constantemente. Eles não tiram seus olhos de Cristo. Cristo é o seu precursor no céu, e eles estão andando em suas pisadas. Não será essa a razão das dificuldades? Nós queremos andar sem observar as pegadas do Mestre e sem estar com os olhos fixos nele. Talvez, irmãos, abandonamos o nosso primeiro amor no Salvador e colocamos os nossos olhos nas ondas e no vento desse mundo. Tiramos os olhos de Cristo e, à semelhança de Pedro, talvez estejamos naufragando. Se isso aconteceu, clame como Pedro: Senhor, ajuda-me. Estende-me a mão, e Ele estenderá. O Senhor Jesus Cristo é um Salvador benevolente, que está sempre pronto a nos cuidar e nos proteger. Concluindo, João capítulo 14, versos 1 a 3, contém uma promessa preciosa do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Um coração turbado é um coração preocupado, carregado. Um coração que não consegue se concentrar naquilo que realmente devia se concentrar. E o Senhor está dizendo: não permita que o seu coração se turbe, não permita que o seu coração se curve.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu não sei como as pessoas conseguem viver sem Cristo nesse mundo. Eu nem imagino como é. Eu conheci Cristo ainda na minha infância. E não consigo imaginar como é uma pessoa viver a sua vida nesse mundo sem conhecer o Senhor Jesus. O pecado e a morte desse mundo são tão terríveis. Tiram qualquer esperança, qualquer chance de realização e felicidade, que apenas posso clamar a Deus que essas pessoas conheçam Cristo antes de deixar esse mundo. Mas nós que conhecemos Cristo, nós temos uma bendita esperança. Nós não precisamos permitir que o nosso coração se atemorize, se perca, muito pelo contrário. Nós temos um Salvador verdadeiro que nos deu promessas verdadeiras. Em Apocalipse capítulo 21, ele diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que eu posso dizer aos irmãos com base nesse versículo é: permaneçam firmes. A nossa ida ao lar celestial está mais próxima do que imaginamos. Permaneçam firmes em Cristo. Talvez um pouco mais de tempo e tudo isso passará. E nós estaremos finalmente em casa. Nós não chegamos em casa ainda. Nós ainda estamos como peregrinos e forasteiros nessa terra. Irmãos, mais um pouco de tempo. Quem sabe muito pouco tempo. Então nós vamos ser levados para casa. Então tudo aquilo que acontece nesse mundo aqui ficará. Toda lágrima será enxugada. E nós finalmente estaremos na casa do Pai para todo sempre. Só mais um pouco. Então permaneçam firmes. Nesse pouco tempo que nos resta, sejam abundantes na obra de Deus. Faça tudo aquilo que estiver à sua mão para fazer. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o vosso trabalho não é vão. Façamos tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Qual a razão? Porque então, quando chegarmos em casa, tudo aquilo que fizermos, já fizemos. E tudo aquilo que não fizemos, não poderá ser feito mais. Façamos agora. Dediquemos as nossas vidas, o nosso coração e a nossa mente para Cristo. De forma completa, de forma total, com todas as nossas forças. Porque mais um pouquinho de tempo e chegaremos em casa. E quando chegarmos em casa, então, tudo será diferente. Fortaleça o seu coração. Esteja firme em Cristo, na leitura da palavra de Deus e na oração. Viva neste mundo como um cidadão do céu, aguardando o dia de chegarmos no lar. E as pessoas desse mundo perceberão que nós não somos realmente daqui. E quem sabe, nesses últimos instantes que ainda temos, conduziremos almas a Cristo, almas que também estarão no céu conosco. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento.